Reverendíssimo Padre William, Reverendíssimo Padre Josué, Diácono Ricardo, queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos apresenta esse texto de São Marcos, que como São Marcos é muito lacônico, é muito direto, é muito curto, e que narra o batismo do Senhor. São Marcos diz: naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o céu se abrindo, o Espírito como pomba descer sobre ele, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Ou seja, o bem-querer, o comprazimento, a satisfação do Pai é o Filho. E isso desde toda a eternidade. O Pai gera o Filho como uma imagem perfeita do seu próprio ser. E essa imagem perfeita, essa expressão da sua glória, esse esplendor de quem Ele é ao mesmo tempo todo o seu prazer. São Tomás explica que a toda forma se segue uma inclinação, ou seja, gerando uma imagem eterna de si mesmo, Deus a quer, a ama. E aqui nós temos a processão do Espírito Santo. O Espírito Santo é o bem-querer do Pai pelo Filho, na intimidade da Trindade. Mas esse bem-querer reside aqui corporalmente em nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele em quem o Pai se agrada. Isso para nós é muito importante porque muitas vezes nós queremos encontrar a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso prazer, o nosso contentamento em um ser humano. Enquanto nenhum ser humano efetivamente pode nos dar isso. Por exemplo, quando uma pessoa se casa pensando que vai encontrar a felicidade na outra, está fadada à frustração. Porque nenhum ser humano pode preencher esse buraco infinito que todos temos em nosso coração. Só Deus pode preenchê-lo. Só Ele é capaz de preenchê-lo. Portanto, se Deus só se agrada de Deus, quanto mais nós. Como nós podemos imaginar que nós nos agradaremos ou que seremos agradados por qualquer criatura que seja? Não. Porém, também é verdade que quanto mais nós participamos de Deus, quanto mais a luz divina está em nós, tanto mais nós nos tornamos agradáveis a Deus, agradáveis aos outros, na justa medida em que estamos unidos a Jesus Cristo. E essa é a maravilha da graça divina. A graça não é uma teoria sobre o mundo. A graça não é uma explicação que nós damos para escapar das lacunas que não podem ser preenchidas pela razão. A graça é uma realidade. É uma participação criada na vida incriada, eterna de Deus. E é uma realidade que possui uma força própria. Quando São Paulo diz aos Romanos que o Evangelho é uma dinamis, é um poder de Deus que age naquele que crê, o que São Paulo está dizendo é que a graça é uma realidade e nós podemos perceber a sua atividade em nós. E que isso não vem de nós. Não pode vir de nós. E como é que nós sabemos que não pode vir de nós? Porque o homem, quando é tomado pela graça, ele é levado a um nível de virtude que nenhum ser humano consegue atingir com seu esforço na terra.
É isso que nós chamamos de virtude heróica. Essa é a manifestação clara de que alguém está em graça de Deus. E é conduzido e transformado pelo efeito santificador da graça. É a pessoa que perdoa o imperdoável, que faz aquilo que é impossível ser feito, que é capaz daquilo a que ninguém é capaz pelas suas forças naturais. É o que nós vemos na vida dos santos. Por exemplo, Santa Luzia, para citar um exemplo, que para não cometer um pecado contra a castidade, abraçou não apenas o martírio, mas quando a quiseram levar para um prostíbulo, ela ficou estática, firme, com uma coluna de mármore, e nem 10 homens puderam movê-la 1 centímetro do lugar em que ela estava. Isso não vem do homem. É dom de Deus. Mas essas manifestações grandiosas, exuberantes, escandalosas da graça, não são as únicas manifestações que existem. Quantas vezes nós, por exemplo, estamos em oração, chegamos deprimidos e saímos radiantes. Chegamos cansados e saímos leve. Chegamos oprimidos e saímos com a alma cheia de luz e de vigor. São manifestações mais discretas da graça, mas nem por isso menos eloquentes, que todo homem que crê percebe. A primeira leitura da primeira carta de São João começa com uma frase que para nós é um grito de triunfo. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aquele que crê. É muito interessante, para entender bem a primeira carta de São João, ler as cartas de Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo dele. A uma das igrejas, se não me engano, aos Magnésios, ele escreve dizendo que a fé é a carne de Jesus Cristo e o sangue é o ágape, a caridade. Isso é maravilhoso. Isso é divino. Porque o que Santo Inácio está explicando é que crer em Jesus Cristo não é somente dar uma espécie de assentimento, de consentimento intelectual. Eu acredito em Cristo, como poderia acreditar num duende ou num extraterrestre, alguma coisa assim. A fé não é isso. A fé não consiste numa crença genérica. A fé é a união verdadeira com Jesus Cristo. A fé é a carne de Jesus Cristo. Santo Agostinho dirá 3 séculos depois: queres tocar a Cristo? Crê que Ele é coeterno com o Pai. E o terás tocado. Ou seja, a fé desperta em nós essa força divina que move o nosso coração. Santo Agostinho conta que quando ele, por fim, recebeu a graça da fé, uma luz se acendeu dentro dele. Exatamente como diz São João no prólogo do Evangelho: a luz brilha nas trevas. E as trevas não a receberam. Mas aqueles, porém, que a receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Santo Agostinho está descrevendo uma manifestação espiritual que acontece no coração de todo aquele que passa a crer, de verdade. É como se uma luz se acendesse dentro dele. É como se ele fosse capaz de ouvir uma voz que o ouvido não pode ouvir. É como se um sentido sobrenatural despertasse dentro dele e ele começasse a perceber as coisas sobrenaturais. Mas isso não basta. À fé, precisamos unir a caridade.
Por isso São João diz: este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. A água é a fé. E o sangue é a caridade, é o amor. Portanto, juntar o sangue à água, juntar a fé e a caridade, é amar Cristo com fervor. É amar Nosso Senhor com um verdadeiro fervor de espírito. É ter para com Nosso Senhor um amor incendiado, um amor violento. Acerca disso, Jesus diz que o reino dos céus é dos violentos e que só os violentos o arrebatam. Com a violência da caridade, com uma caridade veemente, com um amor verdadeiramente incendiado. Como é diferente, por exemplo, quando um cristão comunga sem fervor, de quando comunga com fervor. O fruto da comunhão é absolutamente diferente, porque a comunhão fervorosa faz com que a nossa alma fique como que impregnada de Jesus Cristo, embebida de Jesus Cristo, encharcada de Jesus Cristo. Enquanto que a comunhão apática, fria, morna, distraída, quase não produz efeito nenhum em nós. Aquilo que vale para o sacramento, vale para a fé. Vale para a oração. Ou seja, eu preciso orar de tal modo que a oração em mim levante uma fornalha. Eu preciso orar de tal forma que o fervor espiritual cresça em mim e o amor divino tome conta do meu ser. Quando Santo Afonso escreveu a prática do amor a Jesus Cristo, no fundo para nos ensinar a amar Cristo em nossa alma, mas com um amor real e com um amor que, por assim dizer, o torna real em nós, ele estava nos ensinando esse princípio. Um amor fervoroso por Cristo é a causa de todas as virtudes. É o que fez todos os santos se santificarem. É o que permitiu que todos os justos que serão um dia recebidos no reino dos céus ali chegassem. O amor de Jesus Cristo, o amor fervoroso por Jesus Cristo, é a raiz de todas as virtudes sobrenaturais. É ali onde tudo começa. Portanto, o que nós temos que fazer? Nós temos que, de tal modo, nos dedicar à intimidade com Deus na oração, que esse fervor arrebate o nosso ser. Nós precisamos fazer com que, de tal modo, a nossa vida esteja impregnada desse amor divino, do calor interno, desse abraço espiritual que recebemos de Cristo, que a nossa oração deixe marcas espirituais em nossa própria alma, porque ninguém sai do fogo sem ser queimado, ninguém entra na fogueira do amor divino e sai intacto. O amor divino nos transforma, nos vai nos tornando cada vez mais espirituais, nos vai purificando das coisas sensíveis, nos vai levando para realidades sobrenaturais. O amor divino vai tomando o nosso ser, de tal modo que nós nos tornamos totalmente de Jesus Cristo. Aquilo que eu estou ensinando a vocês não é outra coisa do que a oração. A oração fervorosa, que é efetivamente aquela que santifica. É a oração na qual nós pensamos em Deus com amor, de tal modo que Ele começa a manifestar o seu poder dentro de nós. Diz no São João, o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito,
a água e o sangue. E os três são unânimes. O que é o Espírito? É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de que modo? São Tomás explica que o Espírito Santo é o amor em Deus. Ou seja, na medida em que as labaredas do amor divino se vão levantando dentro de nós, nós vamos sendo levados de graça em graça, de glória em glória, até a contemplação. Até o alto cume da espiritualidade. Esse é o testemunho do Espírito Santo em nós. Quando São João diz que a própria unção vos ensina, e o Senhor diz que o Espírito Santo vos conduzirá à verdade completa, à verdade total, o que o Senhor está dizendo é que, na medida em que nós nos embrenhamos pelas vias da oração e mergulhamos na vida de oração, tanto mais o amor divino vai queimando em nós a tal ponto que o Espírito Santo se torna o nosso mestre. Nós vamos sendo conduzidos pelos seus dons. Como um barco à vela é conduzido pelo vento. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito, diz o Senhor a Nicodemos. Mas nós precisamos, para ter o testemunho do Espírito Santo em nós, mergulhar verdadeiramente na oração. Nós não cremos e não podemos permanecer crendo apenas a partir das nossas experiências humanas. São João diz, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois Ele deu testemunho acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Quando você crê, São Paulo diz em outra passagem, o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo se levanta dentro de nós como um testemunho sobrenatural, e a fé que antes podia ser uma conjectura, podia ser uma elucubração, agora se torna uma certeza e firme fundamento, como diz a carta aos Hebreus. A fé se torna a substância das coisas que se esperam. A certeza acerca daquelas coisas que se não veem. É na medida em que nós nos misturamos com o testemunho de Deus em nosso espírito, que a fé vai produzindo em nós, vai gerando em nós a palavra divina. Queridos, isso é tão maravilhoso. Veja, a diferença entre quem crê e quem não crê é uma diferença de natureza. Não é a mesma coisa. Quem não crê, espiritualmente é um cadáver. Quem crê, espiritualmente tem a pujança de uma vida verdadeiramente sobrenatural, em que Deus fala, Deus age. Uma das coisas mais impressionantes da vida de oração é essa. Você ora e Deus faz. Deus fala com você e Ele mesmo confirma. E Ele mesmo realiza. Isso não é uma brincadeira. Na medida em que você vai discernindo a vontade de Deus pela oração, ela vai ganhando materialidade dentro e fora de você. Você vai percebendo e dando substância àquilo que Deus gera no seu espírito. A oração não é uma brincadeira. Os ateus, os incrédulos, estão espiritualmente mortos. Eles querem entender a fé na base da razão e na base dos sentimentos humanos, e jamais poderão consegui-lo. Simplesmente porque a fé é sobrenatural. Como disse Jesus à samaritana, Deus é Espírito. Exatamente por isso, eu preciso crer. Eu preciso devotamente mergulhar em Deus, amá-lo com todo o meu coração. Eu preciso misturar-me com Ele, porque é isso que vai
produzir em mim a transformação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós estamos num acampamento para famílias. E uma família cristã não deveria ser a mesma coisa que uma família pagã. Uma família cristã deveria ser um viveiro de virtudes sobrenaturais. Uma família pagã, cada um procura fazer a sua própria vontade. Numa família cristã, cada um luta por fazer a vontade do outro. Numa família pagã, o centro é o espírito de comprazimento, de prazer. Numa família cristã, o centro é o espírito de sacrifício. Um dá a vida pelo outro. Numa família pagã, as pessoas não se perdoam facilmente, depois que elas se magoaram. Numa família cristã, o perdão antecede até a ofensa. Você já perdoou antes de acontecer, porque você não retém misericórdia apenas para si. Você a distribui para aqueles que estão ali dentro. Numa família pagã, os membros estão procurando, cada um, a sua realização pessoal. Numa família cristã, todos estão unidos buscando a Deus e não a si mesmos. Ali é um lugar de paz, é um lugar de oração, é um lugar de alegria, é um lugar de apostolado, é um lugar onde há o calor da caridade divina, é um lugar onde há a luz da palavra e da revelação do Espírito Santo. Ali é um lugar onde os membros verdadeiramente estão crescendo em santidade, e isso se vê pelos frutos das suas virtudes. Ao contrário, uma família cristã que vive ao modelo pagão reproduz o que o mundo ensina, o que é a média entre as pessoas aqui da terra. E isso por quê? Porque cada um não busca a Deus com o fervor necessário, mergulhando nessa chama viva de amor. Vejam, quantas vezes nós temos que enfrentar situações ruins dentro de casa? Impaciência, dificuldades ordinárias, problemas com os filhos, problemas com os pais, alguma situação difícil no casamento, que às vezes acontece. Eu tenho visto tanta gente cair por problemas simples. Porque no fundo um e outro se baseavam apenas em coisas humanas. Se gostavam, tinham atração física, gostavam de se divertir juntos, etc. Aí um foi se afastando, o outro foi perdendo um pouco do ânimo, aí o relacionamento vai se tornando tóxico, um vai repudiando o outro, a situação fica cada vez mais complicada, a família fica estranha. Por que isso acontece? Isso acontece porque os cônjuges não estão unidos a Jesus Cristo. Porque se eles estivessem unidos a Jesus Cristo verdadeiramente, a graça transforma. A graça é capaz de santificar um homem incrédulo a partir da sua mulher crente. É o que diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios. A mulher santifica o marido pela sua fé. Quantas eu já vi ao longo desses anos que perseveraram na fé, vivendo com todo esforço, que eram mulheres de oração e que conseguiram a conversão do seu marido, a transformação do seu marido. E o contrário também acontece. Esses dias, uma pessoa me procurou, uma pessoa muito especial. Ela me contou uma história
de conversão. Ela não era católica, era cristã de outra igreja. E isso desde a infância, quando ela se uniu ao seu atual companheiro, a família não aceitou, por circunstâncias pessoais da vida dele e também porque ele era católico. Ela se afastou da fé, se afastou de Deus. A sogra e a cunhada começaram a rezar por ela. Rezar, rezar, rezar. Rezar e conversar e falar e jogar sementes boas, etc. Quando foi um dia desses, a mulher se converteu. Tinha uma aversão à Nossa Senhora, não conseguia aceitar, né? Porque alguns irmãos escutam tantas pregações que hostilizam a figura de Maria, que eles acabam ficando com mariofobia, tem fobia de Nossa Senhora. E aí, ela disse que começou a escutar uma música que a avó cantava de Nossa Senhora, ficou escutando aquilo na mente dela, até que ela se rendeu, a graça o transformou, voltou para a igreja. A graça transforma. A graça realiza um trabalho de santificação. Santo Afonso Maria de Ligório diz que aquelas pessoas que mergulham na oração mental, na oração de meditação, aquelas que mergulham na palavra e que se embebem do Espírito, abandonam por força o pecado. E ele chega a dizer o seguinte: ou deixam o pecado ou deixam a oração. As duas coisas não conseguem conviver juntas. Quando alguém mergulha em Deus, não pode permanecer o mesmo. Não pode continuar como estava antes, porque a graça incomoda. Ela é uma semente real. Quando Jesus diz que o reino de Deus é como o semeador que saiu a semear a sua semente, assim é a graça. O que acontece? Alguém que de fato crê, comete um pecado, o coração fica agitado, a mente fica impaciente, há um incômodo interior. Enquanto ele não se confessar, enquanto ele não se arrepender, ele não tem paz. Por quê? Porque ele crê. E porque ele crê, a graça não o deixa entrar naquele estado de vida morna, fria, própria dos incrédulos. Há um grande poder na fé, um poder transformante, um poder que nos tira de um estado de prostração e nos coloca num estado de triunfo. Mas eu só tenho acesso a ele na medida em que eu rezo, na medida em que eu mergulho em Deus. Famílias cristãs, voltem à oração. Casais cristãos, voltem à oração. Filhos, voltem à oração. Gastem tempo com Deus, sejam íntimos dele. Tenham disciplina espiritual. Larguem o celular, deixem um pouco de lado essas séries que tomam tanto tempo de vocês. Deixem de lado leituras inúteis, informações desnecessárias. Nós não precisamos estar informados de tudo. O Brasil, nos últimos tempos, tem tanta informação política circulando e nunca esteve tão mal. Nós não precisamos estar informados de tudo. A única notificação que eu não quero perder é a que vem do céu para a terra. São as palavras que Deus fala aqui dentro. Eu não quero perder intimidade com a voz. Eu não quero perder contato com a palavra viva.
eu preciso estar completamente disponível para o Senhor, em qualquer momento. Se nós efetivamente mergulharmos na oração, os frutos se manifestarão. Casamentos felizes, virtude. Porque o casamento não dá certo, por quê? Porque o pessoal não tem virtude. Não tem paciência um com o outro, não tem capacidade de ser maleável, não tem capacidade de tolerância. Falta de virtude. E aonde que nós vamos buscar as virtudes? Em Deus? É ali que um cristão busca. Na oração? Portanto, é urgente voltarmos para Deus. Muitas pessoas estão no caminho do inferno. Começaram bem, mas terminaram na carne, como diz São Paulo aos Gálatas. Estão buscando tudo que é terreno, tudo que é humano, todas as vaidades da terra, estão se desviando de Deus. Estão priorizando outras realidades. Talvez essa exortação seja o último apelo da graça ao seu coração. Volte para Deus enquanto é tempo. Enquanto ainda é possível salvar esse casamento, essa família, enquanto ainda é possível salvar o que resta, o que ficou, volte para Deus. Mergulhe nele. Não hesite em mergulhar verdadeiramente no Senhor, com todo o seu coração. Se essa disposição existir em você, quanto mais você estiver unido ao Cristo, o Pai vai olhar para você e vai dizer: eis o meu filho amado, nele encontro o meu prazer. O seu cônjuge vai olhar para você e vai dizer, da parte de Deus: eis meu filho amado, em quem eu encontro o meu prazer. Eu vejo que ele está lutando. Eu vejo que ela está se empenhando. Eu vejo que ela é uma mulher de Deus, que ele é um homem de Deus. Eu vejo que esse menino é um servo de Deus, ele está buscando a presença de Deus. Eu vejo que ele está crescendo cada dia em intimidade com o Senhor, ele não quer saber do pecado, ele quer saber da presença do Espírito Santo. E esta alegria fará com que todo o sacrifício lhes pareça pouco. Que o Senhor acenda em nós, como diz o profeta Zacarias, o espírito de súplica, que Ele derrame o seu espírito de súplica sobre os nossos corações. E então, o fruto da oração. Aliás, o Santo Padre Papa Francisco convocou esse ano como o ano da oração. O fruto da oração produzirá em nós santidade.